hoje que vai ser a primeira aula, porque já que a aula passada não foi gravada, então vamos começar tudo do zero e deixar tudo gravado, né? A ideia da programação, ela leva em consideração na prática a criação de algoritmos. Se criar um algoritmo, na realidade, não é um problema computacional. A criação dos algoritmos ela começa na matemática, né? A matemática exigia que você criasse algoritmos para resolver certos problemas que hoje pode-se dizer que são tranquilos de ser resolvidos, mas que na época, para ser resolvido, você precisaria seguir um algoritmo. Então, o termo algoritmo é matemático, não é computacional. Mas, hoje, praticamente, algoritmo é a mesma coisa que programação. E o que consiste essa questão de você ter um algoritmo? O algoritmo, primeiro, antes de mais nada, depende de uma interpretação de que é um problema. A gente diz que é uma abstração. O que é uma abstração? É você considerar aquilo que é relevante para o problema e descartar aquilo que é desnecessário. Você vai abstrair um problema, você vai pegar aquilo que interessa do problema e o que interessa do problema, você vai criar uma estratégia de solução desse problema. Essa é a abstração. Então, de acordo com isso, o que se tem? A gente precisa entender um problema, e desse problema a gente precisa relacionar o que são os pontos importantes. Desses pontos importantes, a gente leva em consideração dois fatores. O primeiro fator é saber o que eu preciso para resolver o problema. E o segundo é como eu vou resolver esse problema. Então, eu tenho um problema qualquer, eu tenho que claramente conseguir identificar o que eu tenho em mãos para eu poder resolver o problema e a sequência de passos que eu vou ter que fazer que gera a solução desse problema. O grande problema de criar um algoritmo, muitas vezes, ele está não no desenvolver esse raciocínio. Muitas vezes o problema que acontece está em identificar o que é o problema ou quais são as relevâncias que devem ser consideradas para a solução desse problema. Ou seja, vai estar na língua portuguesa, vai estar na interpretação de texto, vai estar no entendimento do que é propriamente o problema que está sendo solucionado. A ideia aqui dentro da disciplina de LP1 é que a gente consiga trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, como vocês não têm programação no ensino médio, não vem com aprendizado de programação em outros cursos anteriores ao ensino superior, fora alguns cursos de ensino técnico que hoje tem de informática, de modo geral ninguém tem. Então, o objetivo aqui é mostrar, no primeiro momento, como é que você trabalha a programação básica. Aí, uma parte desse problema vai ser trabalhado com o modelo matemático, que é o modelo mais preciso, mais fácil de identificar, e que ele vai ser, vamos dizer assim, mais adequado para entender o problema, né? E depois, no segundo momento, a gente vai procurar problemas comerciais, que é como um curso de sistemas em foco, objetivo de soluções comerciais, né? Então, a ideia é trabalhar de alguma maneira nesse sentido, né? Uma das ferramentas que existia em termos de algoritmos para se trabalhar é um tal de fluxograma. Hoje não se aplica mais, mas no começo da informática se usava o termo fluxograma, que é usado dentro de uma outra disciplina que vocês vão ver ainda, que se chama Organização, Sistemas e Métodos, que diz como é que é o fluxo de um documento dentro de uma empresa, né? Então, a gente vai trabalhar com a ideia do fluxograma, que é mais ou menos essas figuras que tem aqui. Na prática, a gente não vai usar ele de forma geral, mas o material que eu vou passar para vocês, ele tem ele detalhado como funciona a questão do fluxograma, né? Então, aqui só para você ter uma ideia, aqui eu tenho, isso aqui indica início e final de término, isso aqui é para aparecer um cartão perfurado que indica a entrada de dados, isso aqui é para saída de dados, como se fosse um relatório que você vai apresentar, o retângulo vai indicar um processo, que é uma sequência de passos, o losango vai apresentar como se fosse uma tomada de decisão, se estruturas if then else, ou se então, se não, né? E aqui representa uma estrutura de repetição. Uma bolinha indica um conector, é o que vai ligar entre os vários processos, né? O material que eu vou passar para vocês tem esse formato todo explicado, tem na forma já Pascal aqui, do lado vai ter a forma representada na maneira de fluxograma, né? As entradas de dados, nós vamos usar a palavra read, né? Basicamente, o que acontece é que algoritmo e Pascal são coisas muito próximas. A diferença é que o algoritmo eu não consigo compilar para verificar os erros, e o Pascal eu consigo compilar e verificar os erros, certo? Então, a gente deixa de utilizar o algoritmo e a gente passa a trabalhar diretamente com o Pascal, né? Aí, no caso do material, ele vai ter sempre a representação das duas partes juntas.
que vai facilitar o processo do entendimento. Tá? Aqui, em vez de lei, o material usa como conheça, e do lado o que seria em Pascal, o READ, certo? Aí sempre, quando eu tenho mais de um valor, ele sempre vai estar separado por vírgulas, tá? Sempre os valores que eu vou estar dando a entrada. Tá? Então, o que acontece? A saída é similar, ao invés de eu colocar escreva é informe, aqui vem para write. E eu também coloco separado por vírgula os vários valores que eu posso ter para informar. Tá? Comentário é uma informação que não vai ser relevante ao problema, mas ela é relevante para quem está desenvolvendo. Geralmente, comentário é utilizado quando você tem uma regra muito complexa, muito difícil de ser trabalhado, e que ela não serve, como está aqui, por exemplo, somando SF e SE. A ideia não é descrever o que está escrito no código, mas é para colocar cálculo do salário total do funcionário, certo? Que é uma informação diferente. Ao invés de eu descrever o que está escrito, por quê? Porque o grande problema da informática não está basicamente em desenvolver o programa, mas está na hora de você dar manutenção no programa. Né? Então, se você tem uma folha de pagamento que foi desenvolvida e de repente essa folha foi desenvolvida, vamos dizer lá, 10 anos atrás, ela está em uso hoje, e você precisa dar manutenção nessa folha, porque ocorreu alteração na parte fiscal, na parte tributária, uma das partes das regras que vão acontecer, quem vai dar manutenção tem que entender aquilo que está escrito. E muitas vezes você descrever aquilo que está lá não tem necessidade, é desnecessário você fazer um comentário descrevendo aquilo que está feito. Quem vai ler lá vai ver, vai conseguir descrever o que está escrito lá, mas ele não sabe dizer o significado daquilo que está lá. Né? Então, o comentário ele tem um objetivo mais específico de você checar realmente o que está acontecendo. E esse é o grande preço que se paga no desenvolvimento. Né? A sequencialidade ela tem a ver com um conjunto de instruções que vão acontecer um atrás do outro. E daí o que identifica a sequencialidade para a gente é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula vai dizer que eu tenho um comando e que esse comando terminou. Quer dizer, terminou parcialmente, não é um programa como um todo. Quando vai terminar como um todo, a gente vai colocar um ponto final. O ponto final que vai identificar que o programa acabou. Então, a sequencialidade vai ser mostrada através do ponto e vírgula. Atribuição. Atribuição não é a mesma coisa que igualdade. Né? Igualdade, eu faço uma comparação entre dois valores. Eu digo se A é igual a B, ou A é maior que B, faço uma comparação. Atribuição, eu vou colocar o valor de um resultado em um identificador, uma variável. Né? E para isso, a atribuição é simbolizada através dessa flechinha. Para a gente, no Pascal, ele vai passar a ser dois pontos igual. Dois pontos igual identifica que o que eu tenho do lado direito, o resultado que der desse lado direito, ele vai colocar no lado esquerdo. Ou seja, ele vai receber o resultado dessa operação. Né? Bom, muito bem. Então, essa é a parte da atribuição. Aí aqui eu tenho situações como essa. Né? Mesmo a questão da atribuição, no caso, porque tem situações que eu posso dizer que A vale 1, B vale 2, e eu posso dizer C é igual a A mais B. Se eu colocar C igual a A mais B, na verdade não vai ser igual, certo? Então, o que acontece muitas vezes é que eu tenho essa questão da atribuição, que não necessariamente é algo igualdade relacional, certo? Nós vamos ver daqui a pouco. Aqui a ideia da proposta de solução de um problema. O material que eu vou passar para vocês, ele trata de uma metodologia chamada top-down. Essa metodologia hoje já não é tão empregada no desenvolvimento de programas. O que é a ideia? A ideia é de que você vai trabalhando com refinamentos sucessivos, e esses refinamentos sucessivos para você chegar até o programa, certo? Como é que você faz isso? Primeiro, você identifica quem que são os argumentos de entrada e quem que são os argumentos de saída. O que seria argumento de entrada e argumento de saída? Seriam esses dois caras que estão colocados aqui, AE e AS. Na prática, é como dizer, argumento de entrada seria qual que é a matéria-prima que eu tenho para poder fazer um processo. E argumento de saída é o resultado do processo. E o programa seria o modo de fazer. Né? Então, um exemplo clássico disso é a receita de bolo. Eu tenho ingredientes, certo? Tem farinha, açúcar, leite, vou ter vários ingredientes. Isso é matéria-prima, argumento de entrada. O resultado vai ser o quê?
bolo, o argumento de saída que eu estou buscando, certo? Aí eu vou ter o modo de fazer o bolo. O modo de fazer, ele vai fazer, misture a farinha com leite. O modo de fazer. Então, você tem as operações que você vai fazer. E do resultado disso vai gerar o bolo, né? E dentro desse processo, além dos argumentos de entrada e argumentos de saída, eu vou ter o que a gente chama de objetos auxiliares. Porque, por exemplo, eu vou precisar do forno. O forno é um argumento de entrada? Ele é um argumento de saída? Não. Então, ele é um objeto auxiliar. É algo que eu utilizo dentro do meu programa que não é nem entrada nem saída. Mas eu vou utilizar ele. E para mim utilizar ele, então, a gente usa ele como objeto auxiliar. Então, ele não vai entrar nem como argumento de entrada, nem como argumento de saída, mas eu vou ser obrigado a colocar ele como sendo objetos do meu programa. Né? A versão desse algoritmo aqui na forma de programa, ele se traduz assim. Né? Então, o que era o algoritmo aqui em cima, agora aqui passa a ser meu programa. Certo? Então, o program, né? Eu vou ter a questão do... Aqui seria... Delta não seria bem... Seria Bhaskara, que é o nome certo, né? Que é o teorema de Bhaskara, aqui no caso. Né? Aí, Bhaskara, eu vou ter o quê? Argumento de entrada. Eu vou ter A, B e C. Argumento de saída. Vou ter raiz 1, raiz 2. Ou R1, R2, como era R', R2 linhas na matemática, certo? Quais são os objetos? A, B, C, R1, R2 e delta. Mas delta é argumento de entrada? É argumento de saída? Ele é um auxiliar, mas ele tem que ser declarado. Então, o que é argumento de entrada, que está aqui, ele coincide com o que vai ser lido. O que é argumento de saída, que está aqui, vai coincidir com o que vai ser escrito. Aí eu vou ter a sequência de passos que eu vou ter para executar o cálculo de R1 e R2. E essa sequência de passos que eu vou ter, na realidade, o que é a lógica aí no caso? É se a sequência está correta. Certo? Que é o caso aqui. Eu tenho cálculo. Primeiro calculo delta, b ao quadrado menos 4ac. S que é r, ele eleva ao quadrado. S que é rt, extrai a raiz quadrada de um valor. Certo? E o que acontece aqui? Para mim chegar até esse resultado aqui, o que eu vou ter? Ter que calcular delta. Mas se eu colocasse essa linha aqui antes do cálculo do delta, o comando pode estar até certo, mas ele faria sentido? Não. Essa é uma questão de lógica. Né? Então, vamos dizer assim, quanto linguagem de programação, quando a gente fala linguagem de programação, quem aqui já estudou outra língua? Outra língua estrangeira, não português? Hã? Vocês concluíram? Arthur concluiu? Adriano? Luísa? Concluiu? Hã? Ah, tá. Mas aprendeu a língua. Tá. Então, o que acontece? Cada linguagem, ela tem certas regras básicas. Né? Que é o quê? É a sintaxe e a semântica lá. Né? Que país você estudou? O que é a sintaxe e o que é a semântica? Análise sintática, já viram isso na língua portuguesa. É a forma de se escrever as palavras. Sim, semântica é o sentido. Né? Então, o que acontece? Toda linguagem de programação, ela tem uma análise sintática e semântica. O que é diferente da lógica. Certo? Como assim? Sintaxe é se eu escrever de forma correta. Se eu escrever errado dentro da programação, o computador vai entender como errado. Certo? Porque o computador, basicamente, entende isso aqui. Ó. Aceso e apagado. Basicamente, só entende isso. Não é isso? Certo? Por quê? Porque se ele tiver energia, eu consigo fazer o computador funcionar. Não é à toa. É porque realmente ele só depende de 0 e 1. Certo? Só depende de aceso e apagado. Eu tenho energia ou não tenho energia? Se eu tenho energia, ele consegue fazer. Na verdade, o não ter energia não é ruim. Ele tem momentos que eu não preciso ter energia lá. E o fato de eu não ter energia vai fazer com que a coisa funcione. Certo? Então, é um papel que tem. Então, dentro do contexto do algoritmo, eu tenho que escrever de forma correta. Eu tenho que
aquilo que eu escrevi tem que fazer sentido. O fazer sentido aqui é o que a regra da linguagem vai dizer se ela faz sentido, que é diferente da lógica, certo? Então, vamos dizer assim, um exemplo que tem aqui, começa nesse material, ele fala de você trabalhar com a interpretação. Então, vamos dizer assim, conta a história de um pirangueiro lá, que vai no médico e está com dor de dente, e o médico fica preocupado com ele de infeccionar a extração do dente que fez, e fala para ele que nada de café da manhã, né? Tomar cuidado, né? Para ver se resolve o problema de não ter infecção. E como ele é um pirangueiro, ele entende que ele mora na beira do rio. Ele entende nadar antes do café da manhã, certo? Que ele vai nadar, né? O nada de café da manhã, ele entende como nadar antes do café da manhã, certo? E essa é a interpretação que é o problema na questão, certo? Agora, o que seria a lógica aqui para a gente? Vamos entender. A lógica para nós vai entender assim. Eu tenho a questão do bolo lá, da receita de bolo. Então, se eu pegar a receita de bolo, considerar que eu vou ter que colocar os ingredientes na vasilha, depois de bater tudo, eu vou colocar ele no forno, e depois que eu tirar do forno, pegar e colocar a cobertura do bolo, eu vou entender que eu tenho um procedimento, certo? Mas se eu pegar primeiro, coloquei os ingredientes na vasilha, misturei, colocar no forno, assar, depois o resultado que vier, colocar a cobertura, beleza, está tudo certo. Porém, se eu mudar a sequência, né? Primeiro eu pego os ingredientes, coloco no forno, não misturo eles e coloco no forno. Depois eu tiro, coloco a cobertura e depois eu misturo tudo. Vai dar o mesmo resultado do bolo? Não. Vai dar nada que seja comível, né? Então, o que acontece? A sequência de passos que vão acontecer, essa lógica do que vem antes e o que vem depois, é a nossa lógica, certo? Esse que é o ponto crucial que nós temos no desenvolvimento do programa. Tá? Nesse material, então, ele vai tratar sobre isso. Vai tratar sobre o que é parte inteira, parte fracionária. Tem uma parte aí que vocês vão precisar entender um pouco. Tem aqui a tabela que diz o que significa na matemática, o que é o entendimento e como que a gente faz isso no Pascal, certo? Que nós vamos ter alguns exercícios, não agora de imediato, mas nós vamos precisar dessas operações, né? Parte inteira, parte fracionária, valor absoluto. Né? O que nós temos? Depois disso tem a explanação. Quando eu tenho uma declaração de um objeto, que no Pascal ele vem com a palavra var aqui, o que ocorre com esse identificador, que nós vamos trabalhar com um pouco mais de calma, é que ele vai ocupar um espaço, um endereço de memória. Esse endereçamento de memória que ele vai ocupar, ele tem a ver com o nome que eu estou dando para esse identificador. Esse endereçamento vai ser único. E ele vai ter, além de um endereço específico, eu vou ter o valor que vai estar dentro dele, que é uma outra situação. Eu tenho o nome dele, ele ocupa um espaço de memória dentro do computador, e esse endereço de memória vai ter um valor que vai estar lá dentro. Esse valor, ele vai ser único. Eu não posso colocar dois valores no mesmo endereço. Aí, o que acontece depois do segundo bimestre, vendo com vetores, aí eu vou ter vetores, e aí eu posso trabalhar com vários valores. Mas no primeiro momento eu tenho que trabalhar com o valor individual. E esse endereçamento que está vinculado com ele é o que vai determinar esse valor que vai estar colocado. Aí tem algumas regras que nós vamos ter que seguir para colocar esses identificadores, né? Quando eu faço a leitura, significa que eu estou colocando o valor lá dentro, certo? Aí eu posso fazer operações com ele e posso usar o próprio valor para fazer operações com ele, né? Que é o caso, por exemplo, de fazer o seguinte. Eu tenho um valor, esse é o caso, um programinha básico que geralmente eu passo, que é o quê? Aqui tem uns exercícios. Se eu tenho dois valores, A e B, como é que eu faço um programa para trocar o valor de A com o valor de B?
certo? Tem dois valores, A e B, cada um ocupa um endereço. Aí eu quero trocar o valor de A com o valor de B, certo? Se você fizer, eu li A, li B, beleza. Aí eu faço A recebe B e B recebe A. O que acontece? O A vai receber B e o B não vai receber nada porque o A não vai receber. Então, neste caso, o que a gente faz é o seguinte. É a mesma ideia de eu tenho um copo de suco de laranja e um copo de suco de uva. E eu preciso que fique nos recipientes trocados. O camarada colocou no copo errado, certo? O que você tem que fazer? Você tem que pegar um terceiro copo, você tira o conteúdo que está de um dos copos, coloca nesse terceiro copo, libera ele, lava ele e pega o conteúdo, coloca o conteúdo do outro copo nele, lava esse outro copo de novo e pega o do auxiliar e coloca no lugar certo. Certo? Essa que é a ideia básica. Uso de um auxiliar. Porque se eu fizer direto, A recebe B e B recebe A, todos vão estar com o valor de B. Certo? Só vou copiar o valor de B. Que é diferente da física, no físico aqui no caso, se eu colocar um copo de suco de uva dentro do copo de suco de laranja, vai misturar e vai transbordar. No caso na informática, isso não acontece. O que ocorre? Ele vai copiar o valor que está aqui e vai copiar todo ele no outro. E o valor que está lá ele despreza. Certo? O que acontece na informática. Tá? Então, para isso, a gente tem que trabalhar de outra forma. Beleza? Vamos dar uma pausa aqui, vamos fazer um pouco desses exercícios aqui e depois a gente continua. Vou gravar, fechar aqui. Quadrado, calcule a área e perímetro. Bom, o que é um quadrado? Vou pegar aqui, bloco de notas para fazer o programa. Vamos pegar o pente aqui. Quadrado, nós vão ter todos os lados iguais, certo? O que é a área? Eu vou ter aqui o lado vai ser todo igual, no caso quadrado, certo? Todos os lados são iguais, ok? Aí o que ocorre? Para mim calcular a área dele, se eu pegar lado vezes lado, vai dar o valor da área, certo? E o que é o perímetro de um quadrado? É a soma de todos os lados, não é isso? Então, para mim calcular a área seria igual a lado vezes lado. E perímetro é igual a 4 vezes lado. É isso? Então, o que eu faço aqui em termos disso? Eu venho aqui, primeiro, a palavra program, que é a palavra básica que vai ter que estar escrita dessa forma. Vou colocar como quadrado o nome do meu programa. Vou definir como argumentos de entrada. Eu vou precisar do que para me calcular? Lado. Então, eu tenho lado. O que é argumento de saída? Perímetro e área. Então, o que ocorre? Vou definir os objetos. Os objetos eu vou colocar todos os argumentos de entrada e todos os argumentos de saída. Então, lado, área, perímetro. Eu vou dizer que elas são todas do tipo real. Os tipos dos identificadores nós vamos ver agora, logo depois disso, certo? Então, identifiquei eles. Vou dizer que começa o meu programa. Begin, vai terminar com a palavra end, ponto final. Então, quais as operações que eu vou fazer? Eu vou ler meu argumento de entrada. No final, eu vou escrever meus argumentos de saída, área e perímetro. E nesse espaço aqui, eu vou calcular os meus argumentos de saída. No caso aqui seria direto, né? A área vai receber aqui a atribuição que a gente conversou antes, lado vezes lado. Ponto e vírgula para indicar a sequencialidade. E perímetro recebe 4
vezes lado. Certo? Aí, dentro desse contexto, o que nós temos aqui? Tem a situação de que a sintaxe são as palavras escritas corretas, a semântica é dentro da regra da linguagem de programação que está correto, e a lógica é que, por exemplo, eu não posso pegar essa linha, por exemplo, e colocar ela antes aqui. Opa. Posso colocar ela aqui, por exemplo. Por quê? Porque não faz sentido eu escrever, calcular a área sem ter o valor do lado. Né? Então, eu tenho que, o correto é que ele esteja depois do read. Mas depois do read, ele tem que ser necessariamente aqui? Ele faz diferença se eu colocar ele aqui? Não. Mesma coisa. Mas e se eu pegar isso daqui e colocar ele aqui? Ele faz sentido? Não. Não faz sentido porque eu vou ter que ter o valor, né, antes de escrever. Então, isso que gera o programa estar correto. Pode. Vai estar em videoaula também.